Acelera mundo! Estamos no ar! Sim, estamos, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esteja você assistindo esta live no horário que for. No ar, mais uma live aqui no canal Esporte Total. Momentos emocionantes. Já ativa aí as legendas. A dica está aqui na tela. Dica na tela, estamos em 12 idiomas. Lembrando que durante a live, obviamente, não tem legenda, mas na sequência, logo que a live acabar e for processada pelo YouTube, isso leva umas 24 horas, sempre enviaremos as legendas em vários idiomas para você acompanhar a hora que você quiser. Compartilhe esse vídeo com seus amigos de outros países e nos dê uma força. No ar mais uma live, então, trazendo o motociclismo em destaque no dia de hoje, falando principalmente da MotoGP, mas hoje em especial vamos falar do Mundial Superbike e os primeiros testes 2023 em Jerez de la Frontera, na Espanha. E além do Mundial Superbike, de brinde eu vou trazer também imagens da nova Repsol Honda HRC, a RC213V, além de vídeos e fotos do que aconteceu lá em Jerez. Então vem comigo, já vou contar tudo pra você a partir de agora. Mas antes um recadinho, deixa o like aí, se inscreve, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Vídeos diários sobre os esportes que nós abordamos aqui no canal. Falamos aqui do automobilismo, especialmente a Fórmula 1, também do mundo das lutas, especialmente o UFC, e o motociclismo, claro, especialmente a MotoGP, mas também o Mundial Superbike. Então aguarde sempre as informações. Lembrando que nós transmitiremos também aqui no canal ao vivo as melhores corridas e lutas de 2023, vai ter muita coisa. E não deixe de comentar aqui no chat também, eu vou interagindo com você. E para conversar diretamente conosco também, entre no nosso grupo de WhatsApp, o grupo do canal Esporte Total, Momentos Emocionantes, está aqui no link na descrição. Certo? Sem mais delongas, vamos então falar dos testes, os resultados do primeiro teste do Mundial Superbike 2023. Vou começar já trazendo aqui o nosso chat, que já está bombando, né? Um abraço especial a Kumatora Brasil, que sempre participa conosco. Toprak mostrando mais uma vez que é o maior nome da Yamaha. Que ele é o maior nome da Yamaha, isso não temos dúvida, né? Dúvida nenhuma. Agora, se ele vai conseguir bater as demais marcas, aí só o tempo dirá. Obrigado então, Kumatora, pela sua participação. Vamos lá falar dos testes de Jerez. Colocar aqui a imagem relacionada na tela para você. Começar com ele mesmo, né? O Toprak Razgatlioglu. Bom, os testes no circuito de Jerez Angel Nieto chegaram ao fim para as equipes e pilotos do Superbike World Championship, que compareceram, né, com Toprak Razgatlioglu da Pata Yamaha World Superbike, estabelecendo o tempo de volta mais rápido. Usando o pneu SCQ da Pirelli, o campeão 2021 registrou 1 minuto 38 segundos 269, perdendo apenas o recorde perdeu apenas para o recorde da volta e liderando a tabela de tempos, apesar de uma queda na curva 13 pela manhã. Já vai ter foto de como ficou a moto dele, já vai ter aqui também, no final do vídeo eu vou trazer a planilha completa com todos os tempos, vamos comparar piloto a piloto. Deixa eu colocar já a foto aqui da queda do Toprak. Tá aí ele, Toprak no dia 2 e a sua queda, né? Tá aí a imagem para você. Toprak Razgatlioglu conseguiu recuperar-se da queda da manhã para registrar o tempo mais rápido, com 1 minuto 38 segundos. 2,69 estabelecido à tarde com pneus, então, SCQ. Tentando quebrar a barreira de 1,37, como ele discutiu na quarta-feira.
Tal como no dia 1, Razgatlioglu pretendia melhorar a aceleração, a saída das curvas, com Razgatlioglu completando 61 voltas, enquanto o companheiro de equipe, o Andrea Locatelli, foi sétimo, com um tempo de 1:39.280. Jonathan Rea, da Kawasaki Racing Team, o World Superbike, colocou sua ZX-10 em segundo lugar no dia 2. Tá aí ele na tela. A menos de um décimo de Razgatlioglu, depois de marcar 1:38.352 na última hora do teste, para terminar apenas a 0.083 do ritmo. Tanto Ray quanto o companheiro de equipe da KRT, Alex Lewis, estavam trabalhando para fazer as verificações e balanceamentos finais na ZX-10RR, com Lewis em quinto lugar e cerca de 9 décimos atrás do Jonathan Rea. Pra quem diz que o Jonathan Rea tá velho, acho que não, né? O Rea, P2 nos testes em Jerez. Ele que vai aqui neste ano agora, pode bater o recorde do Giacomo Agostini. Já falamos sobre isso em outra live, a live está aqui no canal. Eu não fiz o corte dessa matéria específica ainda, mas a live que eu falei sobre isso, você acompanha o nosso canal, tá sabendo já, né? Facilmente ele vai bater esse recorde de nada mais nada menos que o Giacomo Agostini agora em 2023. Vamos seguindo, hora de falar da Ducati, né? Ducati também destacada aqui para você. Tá aí o número 1, Álvaro Bautista. Mas antes de falar dele, um recadinho, acesse nosso site, é o informatudo.com.br, esse que tá aí na tela. Se você colocar /esportes, você acessa os esportes. Esse é o nosso link, né? Lá, além das informações, também tem nossa rádio com os melhores clássicos de todos os tempos. É novidade, hein? Confira lá. Vamos então, lá no site mesmo, vou pegar daqui a pouco as imagens. Tem 3 vídeos mostrando a equipe Aruba IT Racing Ducati, a equipe de fábrica do Mundial Superbike. Bom, a equipe Aruba IT Ducati, mais uma vez procurando trabalhar na máquina Panigale V4R 2023. Ficou em terceiro e quarto com Álvaro Bautista e Michael Ruben Rinaldi, respectivamente, com Rinaldi quase 2 décimos atrás do seu companheiro de equipe no segundo dia, depois de Bautista definir 1 minuto 38.449 segundos. Os 3 primeiros de 2022 separados por apenas 0,180. Que loucura, né? Será um campeonato fantástico. Foi uma estreia forte para o novo modelo da Ducati, com escapamentos e asas revisadas, com 2 pilotos ocupando 2 posições entre os 4 primeiros. Depois de uma forte exibição no dia 1, 3 estreantes do Mundial Superbike terminaram o teste entre os 10 primeiros no dia 2. Deixa eu colocar os vídeos aqui então que eu prometi. Vídeos da Ducati. Deixa eu pegar aqui o nosso site. informatudo.com.br. Vou colocar aqui o vídeo na tela para você poder assistir. Vamos ao Twitter da Ducati. Tá aí o Ducatão. Também tenho aqui mais um vídeo. As máquinas do Mundial Superbike. Cortou o cabelo, Bautista, é isso? É isso que eu tô vendo aí?
Tá aí, amigos, então, algumas imagens fantásticas. Tem mais, fica até o final que tem muita imagem ainda que eu vou trazer, muita informação aqui pra você. Deixa eu voltar nossa trilha de volta ao ar e vamos na sequência da live. Nesse dia de hoje, falar então da Yamaha. Dominique Aegerter, da GYTR GRT Yamaha World Superbike Team, foi o sexto mais rápido depois de registrar 1:39.193, usando o pneu SCQ, para torná-lo o segundo piloto mais rápido da Yamaha no dia 2. Olha só, hein? Com Danilo Petrucci, da Barney Spark Racing Team, mais uma vez entre os 10 primeiros. Terminando em oitavo depois de marcar 1:39.311. O companheiro de equipe de Aegerter na GRT Yamaha, Remy Gardner, ficou em 10º lugar, mas foi apenas 3 décimos mais lento que o Aegerter no final do dia 2, mostrando o quão apertado será o Mundial Superbike 2023. Vou colocar a imagem da Yamaha, né? Tem a imagem do Toprak aqui, a moto dele quando ele caiu. Vamos colocar também um vídeo aqui do Remy Gardner com sua R1. Vamos lá, hein? Remy Gardner e a sua motoca. Tá aí então Remy Gardner na tela para você. Dando sequência, essa é a primeira vez então dele na R1. Vamos voltar aqui ao chat, ver o que o pessoal tá falando aqui no chat. Participa, deixa seu comentário aí, participe da nossa programação. Como a Tora Brasil escrevendo, tem tudo para buscar o bicampeonato do Superbike, assim como postante a vaga na MotoGP no lugar do Morbidelli. Com certeza, né? Toprak é franco favorito, tanto à vaga quanto ao título 2023. Quer dizer, no título 2023 ele é favorito junto com o Álvaro Bautista, com certeza, né? Quem vai levar? Será que Ray também pode levar esse título? Ray coladinho no tempo do Toprak, ou seja, muitas incógnitas. Seguindo nossa live, que fala hoje exclusivamente sobre o Mundial Superbike. Perderam nosso último vídeo aqui no canal? O vídeo custos da MotoGP são idênticos aos da Moto2. E também Pons Racing quer entrar na MotoGP. Esse vídeo eu coloquei hoje, acabei de inserir ele aqui no YouTube. Depois da live, vá lá e assista, bastante interessante. Falar agora do Team HRC. Deixa eu encontrar aqui uma imagem. Tá aí a HRC, será que vai esse ano? O time HRC teve um piloto entre os 10 primeiros com Iker Lecuona em 9º lugar, completando 68 voltas em seu caminho para uma posição entre os 10 primeiros ao estabelecer um tempo de 1:39.337, enquanto o companheiro de equipe Vierge estava em 12º lugar e mais de 6 décimos abaixo do seu companheiro de equipe. Loris Baz, da Bonovo Action BMW, foi o piloto líder da BMW no dia 2, ao terminar em 11º com 1:39.517. Os pilotos de fábrica da BMW, Scott Redding, da Rocket BMW Motorhead World Superbike Team, e o Michael van der Mark foram 12º e 16º, respectivamente, enquanto Garrett Gerloff, da Bonovo Action BMW, foi 15º. Gerloff sofreu um acidente pela manhã, depois de perder a frente da sua máquina na curva 6. O retorno de Tom Sykes, da Kawasaki Puset Racing, gerou uma classificação
em 17º lugar, com 1,40,750 na sua ZX10RR, com seu dia terminando alguns minutos mais cedo, após sofrer uma queda no final do dia 2. Lorenzo Baldassari, da GMT94 Yamaha, fazendo sua estreia no Mundial Superbike e da equipe, foi o 18º mais rápido, enquanto se ajustava ao novo ambiente, enquanto Oliver Koenig, da Orelac Racing Verde Natura, foi 19º. A equipe trocou os fornecedores de freios da Brembo para Nissin em 2023. Nicolò Bulega, da Aruba World SSP Racing Team, foi o piloto líder no campo World SSP em sua Panigale V2, completando 69 voltas com um melhor tempo de 1,41,685. Ken Onchu, da Kawasaki Puset Racing, com 4 motos para testar, além de comparar fornecedores de suspensões, foi o segundo e 2 décimos atrás, enquanto Federico Carricasulo, da Altea Racing, foi terceiro e apenas 3 décimos atrás de Bulega. Adrian Huertas, da MTM Kawasaki, foi quarto, enquanto 3 estreantes completaram a classificação. Andrea Mantovani, Evan Bros, World SSP Yamaha Team, foi quinto, 1,4 segundos atrás do Bulega, com John McPhee, da Vinci 64 da Puset Racing, sexto, e o Yuta Okaya, da Prodina Kawasaki Racing World SSP, sétimo colocado. O melhor tempo de Okaya foi de 1,46,225, mas ele rodou sem transponder boa parte do dia. Falar aqui da BMW também. Deixa eu pegar uma fotinho da BMW. Aqui mais uma foto da queda do Toprak também. Vamos compartilhar com você. Aí a imagem do Scott Redding, BMW com frente imponente, né? Vamos ver o que mais temos aqui. Detalhes da BM com sua asa. Olha só que coisa linda, hein? E aí o Scott Redding na pista. A fabricante alemã BMW apresentou um novo modelo M1000RR para 2023, com muitas mudanças na frente da máquina. Daqui a pouco eu falo dos itens técnicos de cada uma das marcas. Fique aí. Infelizmente a Honda só veio com a equipe de fábrica, portanto não pudemos ver a estreia do Eric Granado. E detentora das super concessões de desenvolvimento depois dos resultados, o construtor nipônico tem trabalhado no árduo em novas soluções técnicas. Esta quarta-feira apresentou um novo chassi, muito mais longo do que o de 2022, segundo o site GP One. A ideia com esse novo componente é aumentar a aderência na traseira, que foi problemática para os pilotos Iker Lecuona e Javi Vierge ao longo do ano passado, por complicar a questão adequada do desgaste do pneu. Deixa eu colocar aqui um vídeo também que eu tenho da HRC. Tá aí, nossa live repleta de imagens do Mundial Superbike. Tem muito ainda, fica ligado. Na sequência, mais informação. Mas antes um recadinho, se você gosta desse nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia, você pode doar qualquer valor via Pix. Tá aí o Pix na tela para você, doa as chaves, você doa qualquer valor nesta causa em divulgar os esportes menos favorecidos.
Você que mora no Brasil e pode usar o Pix, tá aí a opção na tela. Por falar em Honda, o Stefan Bradl, da MotoGP, piloto de testes, né, também esteve na pista em Jerez. O piloto de testes alemão esteve ocupado com a Honda MotoGP na pista da Andaluzia. Para a ocasião, o piloto de testes da HRC levou para a pista uma nova RC 213V, com a qual Marc Marques e Joan Mir retomarão o trabalho que deixaram em Valência. Como dá para ver no vídeo que eu vou colocar agora na sequência, a nova moto é de certa forma uma mistura entre a Aprilia e a Ducati. A parte dianteira, especialmente as asas, parece seguir a filosofia da Aprilia, enquanto as esteiras na carenagem lembram as Ducati. E as asas traseiras no assento, introduzidas pela Ducati em Silverstone, depois de voltar das férias de verão do ano passado. Outro aspecto é o novo escapamento Caprovic. Como bem sabemos, a partir deste ano, o fabricante japonês optou pelo fabricante esloveno, cujo novo desenvolvimento está ligado a um escape deslocado e muito mais pronunciado em comparação com a versão anterior da RC 213V. A partir daqui, recomeça o trabalho de Marques em pouco mais de 10 dias nos testes de Sepang na MotoGP. Deixa eu ver se eu tenho imagens aqui também. Não, mas tem um vídeo aqui que eu vou colocar agora. Um vídeo bem interessante mostrando a moto da MotoGP da Honda Repsol HRC. Aqui. Tá aí as imagens da moto do Bradl. Olha o escape aí. Escapamento diferente, chassis da Kalex, algumas novidades com a Repsol Honda. O Bradl mesmo ligando a moto. Aí pra você, o Stefan Bradl e a Repsol Honda, também na tela, nos testes. Você acompanhando o Mundial Superbike, testes de Jerez de la Frontera. Dando sequência, com mais informação, mas antes um recadinho, acesse nosso canal, nosso outro canal aqui no YouTube, canal que fala de cinema. Gosta de cinema? Então aqui na descrição basta você acessar aqui, clicar em meus canais, você vai encontrar Críticas de Cinema by Ariel, canal que traz críticas de filmes novos e antigos e filmes completos para assistir. Só clicar aqui embaixo o nome do canal, ir lá nos meus canais, você encontra sempre assuntos muito interessantes. A última crítica do canal é o filme Guerreiro, lá de 2011, Warrior em inglês. Já tem lá 225 críticas para você assistir. Gosta de cinema? Então acesse lá, se inscreva, deixa o like, aquela coisa toda. Assim você não perde nada no nosso canal de cinema aqui na internet. Seguindo com o Mundial Superbike, o próximo teste do Mundial Superbike será em 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Será a vez do Autódromo Internacional do Algarve acolher pilotos e equipes, com um alinhamento que se espera idêntico ao de Jerez. O único teste oficial da Dorna será de 20 a 21 de fevereiro no circuito de Phillip Island, na Austrália, que também acolherá a rodada de abertura. E aí estará todo o pelotão.
Já a MotoGP fará seu teste na pista, no teste oficial de Sepang, de 4 de fevereiro a 6 de fevereiro. Claro que estaremos aqui trazendo as informações para você. Para finalizar, então, vou trazer agora os tempos piloto a piloto do Mundial Superbike. Mas antes um recadinho, confira nosso canal de assuntos gerais aqui na internet. Clique no canal aqui embaixo, vai em meus canais e você vai encontrar o canal Informa Tudo, o canal do Ariel Selba, que traz informações gerais. Só clicar aqui embaixo e você vai encontrar. Pesquise lá, se inscreva e assim você fica por dentro das informações. O último vídeo foi: suplementos de vitamina D podem ser menos eficazes em pessoas com sobrepeso. Sempre muitos assuntos interessantes lá para você. Vamos colocar o chat aqui na tela. Vamos ver quem está aqui participando. Aquilo que eu já falei, né? Que a Ducati agora se tornou, não me lembro de ter falado disso, mas se tornou então a fornecedora única da Moto E nessa temporada, é verdade. A Moto E agora é Ducati, mais um plus para a temporada 2023 que está chegando. Vamos então voltar aqui ao nosso site e pegar a imagem. Opa! Os tempos então, né? Tempos na tela, o mais rápido nos 2 dias de teste então foi Toprak Razgatxoglu, número 54 da Pata Yamaha, com um tempo de 1:38.269 no segundo dia e 1:38.597 no primeiro dia. O segundo mais rápido, Jonathan Rea, Kawasaki, ele fez 1:39.302 no primeiro dia, foi mais lento que o Toprak, e no segundo 1:38.352, mais lento que o Toprak. Então o Toprak dominou no primeiro e no segundo dia também, né? Terceiro colocado, Álvaro Bautista, da Ducati, 1:38.8 no primeiro dia, 1:38.4 no segundo. Maico Ruben Rinaldi, da Ducati, 1:39.2 no primeiro dia e 1:38.6 no segundo dia. Depois em quinto, Alex Lewis, da Kawasaki, o Dominique Agerter, olha só o Dominique aí em sexto, né? Que bacana. Da Yamaha, um nome para ficar de olho. Será que Eric Granado poderemos ver também nessas primeiras posições? Seria fantástico, né? Andrea Locatelli, o sétimo, da Pata Yamaha. O Agerter foi mais rápido que o Locatelli, olha só. Agerter fez um tempo 1:39.1, enquanto que o Locatelli 1:39.2. Danilo Petrucci, também destaque, oitavo colocado, com a Ducati. Outro que é muito experiente, muito bom piloto e tem um motão na mão, né, a Ducati. 1:39.311. 1.1 mais lento que o Toprak, né? Depois o Iker Lecuona com a Honda em nono. Remy Gardner também veio bem em décimo com a Yamaha. O Loris Bass com a BMW em 11º. Scott Redding em 12º. Javi Vierri, 13º. Philip Oetel, 14º. Garrett Gerloff, 15º. Michael Vandermark, 16º. Tom Sykes, 17º. Lorenzo Baldassari, 18º. Florian Marino, 19º. Oliver Koenig, 20º. Nicolò Bulega, 21º. Ken Onchu, 22º. Frederico Caricazulo, 23º. Roman Ramos, né? 24º. Adrian Huertas, 25º. Sam Lewis, 26º. Andrea Mantovani, 27º. E o John McPhee, 28º. Seguido por Roberto Garcia, 29º. Ita Okaya, 30º. Depois David Munhoz e a Ana Carrasco, a representante feminina do grid, também participando por aí. Aí os tempos, então, totais do Mundial Superbike. Também teve pilotos aí do SSP participando. E para fechar aqui a live, agora falar das inovações técnicas das marcas para o Mundial Superbike 2022. Começar aqui falando que os testes do Mundial Superbike em Jerez deu-nos um primeiro vislumbre do que esperar para o próximo ano, embora houvesse muitos desenvolvimentos técnicos, enquanto alguns engenheiros sêniores também estiveram presentes.
com o Superbike World Championship 2023 de volta à pista no primeiro teste do ano no circuito de Jerez Anguiel Neto, uma coisa sempre foi garantida: nova tecnologia. Quer se trate de motocicletas recém-homologadas, variações de braço oscilante ou ajustes de chassi, tivemos uma festa para conhecer todos os 5 fabricantes e muitas equipes independentes também. Começar aqui com a Ducati. A Ducati com novo motor, novo escape e refinamento nas asas. Olha só a Ducatona, meus amigos. Está aí na tela para você a imagem dela. Começando com os atuais campeões mundiais, foi tudo sobre evolução e não revolução. A nova Panigale V4R apresenta um motor atualizado, com o que o CEO da Ducati, Claudio Domenicali, disse apresentar engenharia sexy e de alta especificação durante o lançamento da fabricante em Madonna di Campiglio, né? Eles também tinham novas asas. As novas asas de 2 elementos, principal mais flap, garantem a mesma carga aerodinâmica, mas são mais compactas e finas, respectivamente 40% e 50%. O novo escapamento significa que o potencial total de potência da moto é de 240,5 e ambas as motos de fábrica tinham um novo escapamento e semelhantes tanto em desempenho quanto em aparência. A prioridade para ambos os pilotos era se acostumar com a nova moto, com Álvaro Bautista da Aruba IT Racing Ducati elogiando o novo motor mais linear e suave. Os dois estavam na nova moto. No entanto, Bautista esperava melhorar nas curvas, mas disse que nada mudou. Mas em termos de estabilidade, outra área que esperava melhorar ganhou alguma coisa. Ele disse que o motor em 2022 era muito forte e agressivo, mas agora é um passo à frente. Para Rinaldi, trata-se de familiarizar com a nova moto, ao mesmo tempo em que trabalhava no motor e na estratégia. Mais uma imagem por aqui. Tá aí a asa, pequenininha, né? BMW renova as asas, nova caixa de câmbio e fornecedor de freios. Outra nova moto para 2023 é a BMW M1000RR. Uma das principais diferenças para eles em 2023 será o pacote aerodinâmico, que foi radicalizado. No entanto, em termos de aerodinâmica, todos os pilotos da BMW disseram que podiam sentir a diferença nas curvas, com Vandermark classificando-a como muito forte e agradável, mas que ele teve que se acostumar com isso. Um benefício será a velocidade máxima, mas isso não ficará claro em Jerez, enquanto em termos de aderência, saindo das curvas e fazendo a moto virar, uma reclamação principal dos pilotos da BMW em 2022. Um passo foi dado com este pacote. Ao virar a moto, Vandermark comentou, abre aspas, ajuda especialmente quando você mergulha na curva, enquanto o chefe da equipe, o Shaun Muir, disse que ao longo do ano será um benefício para a equipe. Uma das outras mudanças importantes é que a BMW decidiu mudar dos freios Nissin para Brembo. Vandermark trabalhou com a Nissin exclusivamente no primeiro dia para testar as duas marcas, enquanto ele disse que é difícil dizer se será um passo claro ainda, com mais sentimento necessário. Loris Baz, da Bonovo Action BMW, no entanto, afirmou que será uma mudança positiva. Ele falou, é algo que eu estava pressionando um pouco, porque tivemos alguns problemas em algumas corridas ano passado. Acho que podemos tirar isso da cabeça com a Brembo. Então estou ansioso pelas corridas, especialmente em condições quentes. Havia também uma nova caixa de câmbio que permitia mudanças mais rápidas, com mudança para cima e para baixo, facilitando a vida dos pilotos. Muir também comentou sobre isso, dizendo, abre aspas, foi testado por todos os pilotos da BMW no teste de dezembro em Jerez e também foi benéfico. É para se adequar aos ganhos de potência que tivemos nos últimos 12 meses. É otimizar, temos que selecionar novas relações de marcha no início do ano para se adequar à temporada. Então, refinamos isso de onde estávamos em 2022. A mudança nas características, as características de troca rápida também foram modificadas e os pilotos estão felizes com tudo isso. Além disso, há um novo ponto de montagem do motor, que foi confirmado no ano passado. E Shaun Muir disse esperar benefícios de uma variação do braço oscilante do teste de dezembro para as rodadas europeias.
E a Kawasaki, vamos lá, falar da Kawasaki também. Grandes mudanças de equipe, velocidade de saída de curva e itens de suspensão. A Kawasaki se concentrou em melhorar a aceleração nas curvas e em novas ideias em relação à eletrônica. Jonathan Ray, da Kawasaki Racing Team World Superbike, que você vê na tela, testou novamente alguns itens que Showa havia comparado em relação às suspensões, algo que o companheiro de equipe Alex Lowes também afirmou, com Lowes trabalhando em uma variação de um choque traseiro atualizado, sendo este o primeiro teste com a evolução mais recente. Ray afirmou que voltou a confirmar uma configuração de distância entre eixos, pois é algo que influencia muito as EX10RR de pista para pista. Para o 6 vezes campeão mundial, houve muitos testes consecutivos para confirmar que os itens e soluções que eles achavam melhores eram realmente melhores. Para Lowes também havia itens de chassis, bem como atualizações eletrônicas. Havia uma alavanca neutra também para ajudar na prevenção de falsos neutros. Uma coisa digna de nota foi que ambos os pilotos afirmaram que preferem pneus mais duros para testar em vez de compostos mais macios que a Pirelli trouxe para o teste, com as características dos EX10RR, significando que a borracha dura seria favorecida. No entanto, um dos elementos de destaque para toda a equipe de fábrica da Kawasaki foi que havia novos funcionários na equipe. Christopher Lambert saiu da tripulação de Toprak Razgatoglu da Pata Yamaha e agora assume um papel mais central dentro do KRT, no que diz respeito à eletrônica. Alex Lowes já havia trabalhado com ele antes e afirmou que ter uma relação de trabalho anterior com ele ajudou e está animado para as novas ideias que surgirem. Havia também um novo engenheiro eletrônico, Zander Donkers, com quem Ray trabalharia. Um dos pontos fortes do teste foi entender a comunicação dentro da equipe, desde os pilotos até os novos membros, e desenvolver o ambiente de trabalho dentro do box. E a Yamaha? Vamos falar da Yamaha. Novo braço oscilante, links de eletrônica, ou melhor, links e eletrônica. Na Yamaha houve então um novo braço oscilante e articulação com Toprak, chegando perto do ritmo recorde da volta no segundo dia, tendo afirmado no primeiro dia que pretendia fazer 1 minuto e 37. Ele também estava trabalhando em uma variedade de coisas, como eletrônica, assim como Andrea Locatelli, que também tinha novos braços oscilantes. O foco principal da Yamaha era trabalhar a aderência traseira e a aceleração na saída de curva, a fim de carregar mais velocidade na reta e rivalizar com a potência da Ducati para outras equipes Yamaha. Ou melhor, com a potência da Ducati, né? Ponto. Para outras equipes Yamaha, a GYTR GRT Yamaha World Superbike Team estreou sua nova formação com Remy Gardner e Dominique Agerter, e a GMT94 Yamaha de Lorenzo Baldassari, todos com as mesmas especificações Yamaha no início da temporada. E para fechar a live, também falar da HRC e suas novidades. Honda garante chefes do Japão, especificações de motor e braços oscilantes. Todos os olhos estavam voltados para a Honda, já que alguns dos maiores chefes da HRC estavam presentes, juntamente com os engenheiros da HRC Yuji Mori e Tomonori Araki, Masamune Orihigashi, engenheiro-chefe das operações de corrida da HRC, também estava de olho nos procedimentos. Variantes de especificação do motor, juntamente com braços oscilantes ligeiramente diferentes para experimentar. Eles também tinham novas pinças de freio Nissin para experimentar. Havia também um novo ponto de solda no chassi, ao redor do pivô do braço oscilante. Potenciamento para adicionar rigidez era visível em ambas as motos. Havia também estratégias eletrônicas para obter mais aderência nas curvas, bem como configurações de geometria. As configurações do motor visavam mais torque e aceleração nas saídas de curva, meus amigos. Tá, então, tudo sobre o Mundial Superbike e os testes que já aconteceram. E claro, você acompanhando tudo aqui no nosso canal. E fique ligado porque nós vamos narrar tudo para você por aqui assim que a festa começar. E já será mês que vem, em fevereiro, né? Em fevereiro já teremos o Mundial Superbike. Vamos colocar aqui os pilotos na tela, né? Deixa eu pegar aqui. Os Riders, olha só.
Álvaro Bautista, Ducati, Philip Oetel, Ducati, Iker Lecuona, Honda, Danilo Petrucci, Ducati, Michael Rinaldi, Ducati, Alex Lewis, Kawasaki, Bradley Ryle, da Yamaha, Garrett Gerloff, BMW, Lorenzo Baldassari, Yamaha, Rafzin Chiarin, da Honda, Scott Redding, BMW, Axel Bassani, Ducati, Eric Granado, Brasil, Honda, Oliver Koenig, Kawasaki, Toprak Razgatoglu, Yamaha, Andrea Locatelli, Yamaha, Michael Vandermark, BMW, Jonathan Ray, Kawasaki, Tom Sykes, Kawasaki, Loris Bass, BMW, Dominique Agerter, Yamaha, Remy, jardineiro não, né? Esse tradutor automático aqui vou ter que contar, né? Remy Gardner, Yamaha e Javi Vierri da HRC. Ô, World Superbike, cadê as fotinhas dos pilotos? Não tem foto. Calendário do Mundial Superbike. Austrália, 24 a 26 de fevereiro, meus amigos. É verdade, é verdade. Daqui a 1, 2, 3, 4 fins de semana, hein? Sem ser esse, 1, 2, 3 no quarto fim de semana. Daqui a um mês, né? Daqui a um mês, então, abre o Mundial Superbike com um grande prêmio de Phillip Island. Que coisa boa, né? Tá aí na tela a imagem pra você. Phillip Island e a festa da velocidade. Tá aí a pista, 4.445 metros. Reta de 835 metros. Será que a Ducati vai bombar nesse retão, hein? Nas retas de 2023? Só o tempo dirá. Que vai bombar, vai com certeza, né? Mas será que as outras marcas vão chegar? Kawasaki, Yamaha, Honda, BMW? Só o tempo dirá. Chegou até aqui, meu amigo. Deve ter gostado então de mais essa live. Então deixa o like aí, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Aqui tem vídeos e lives toda hora pra você com muita informação. Aqui falamos do mundo das lutas com o UFC, falamos do automobilismo com a Fórmula 1 principalmente, e o motociclismo tem MotoGP, Moto2, Moto3, Moto E e Mundial Superbike. Considere compartilhar também nossos links com seus contatos e ajudar o canal a crescer e trazer mais e mais conteúdo. Lembrando que nós transmitiremos também as melhores corridas e lutas ao vivo. Nosso site também está aí na tela. Você viu eu navegando por ele, a velocidade com que abrem as páginas. Acesse aí, informatudo.com.br/esportes, tudo lá para você. Nosso Pix também está aí na tela, caso você possa e queira doar algum valor nessa nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Qualquer valor, então, é bem-vindo. E também sobre o site que eu falei, você viu ali ele carregando rapidamente, nós fornecemos provedor de sites e outros serviços. Se o seu site aí está lento, está muito caro, venha para o nosso provedor. O provedor informa tudo. Ali no site tem todas as informações. Carregue suas páginas na velocidade da luz. Também fornecemos outros produtos e serviços, como computadores, peças, gravações para rádios, streaming e muito mais. Acompanhe tudo na página Informa Tudo. O link está aqui na descrição também para você. Certo? Por hoje é isso, meus amigos. Esta foi mais uma live. Obrigado por todos e até a próxima. E não esquece, acelera mundo! A qualquer momento estaremos de volta com muito mais. Valeu, obrigado e até mais.